aí, pessoal? Beleza! Bora para mais um Deep Dive com a gente. Uau. Hoje a gente vai se aprofundar num livro que eu achei bem interessante. É Pregação na Pós-Modernidade, do Zack Swine. Boa escolha. Eu achei, viu? E eu acho que ele é um guia fundamental, né, para quem quer dominar essa arte da pregação nesse contexto que a gente vive hoje, né? Que é um contexto desafiador, né? Essa pós-modernidade, né? É, bastante. E eu queria te apresentar, né, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Claro. Você é especialista em homilética, né? E teologia contextual, né? É isso aí. Exatamente. Então, o Swine, ele meio que já começa o livro, né, nos levando para uma jornada pessoal, né? Sim. No primeiro capítulo ali, ele compartilha as próprias lutas, né, dele para se conectar com essa geração pós-moderna, né? E tem um episódio que ele conta que eu achei bem marcante, Sim. que foi o encontro dele com uma pessoa transgênero, né, que estava em busca de Deus, né? E aí ele conta que isso meio que o impulsionou a questionar, né, como que a pregação tradicional que a gente conhece, né, poderia alcançar, né, um público tão diverso. Como que a gente faz para pregar para todo mundo, né? E o que você achou dessa experiência do Swine? Você se identificou de alguma forma com essa busca dele por uma pregação mais contextualizada? Olha, eu me identifico muito com a história do Swine, né? A vulnerabilidade que ele demonstra, né, ao compartilhar as lutas dele, acho que é algo que nos inspira, né? Porque mostra que até mesmo pregadores mais experientes, né, se deparam com desafios, né, para se conectar com a cultura atual, né, e ele nos convida ali a reconhecer as nossas próprias limitações, né, a ter essa humildade de aprender, de se adaptar, né, e essa postura dele, né, dialoga muito com outros pensadores, como por exemplo o Henry Nouwen, né, que também enfatizou bastante essa questão da autenticidade, da vulnerabilidade na vida cristã, né. Então acho que essa abertura, né, essa questão de ser autêntico, né, abre portas para diálogo, né, para empatia, né. Sim. Então, acho que é muito importante a gente ter essa postura, né. E ele mostra ali que a gente não precisa ter todas as respostas, né? Ou fingir que a gente é perfeito para pregar, né? O que importa é a nossa disposição, né, em se conectar com as pessoas, né? E compartilhar a mensagem de uma forma genuína, né? Que faça sentido, né, para quem está ouvindo, né? Que seja relevante, né, para as pessoas. E aí, qual que seria a principal lição que você tira desse primeiro capítulo? Bom, a principal lição que eu tiro é que a pós-modernidade, ela nos desafia, né? A gente precisa repensar a pregação, né? Sair da zona de conforto, né? Dos métodos tradicionais e buscar uma abordagem mais contextualizada, né? Que leve em consideração as dúvidas, né? As experiências, as perspectivas do público, né? É como se a gente tivesse que trocar as lentes, né? Para enxergar o mundo com os olhos daqueles que a gente quer alcançar. Isso. Sem perder a essência do evangelho, né? Exato, perfeito. Chama a criatividade, né? A empatia, né? E a coragem, né? Para pregar de uma forma relevante, né? E que transforme as pessoas, né? Isso aí. E ele, no segundo capítulo ele fala sobre pregar a realidade, né? Sim. O que ele quer dizer com isso? Ele nos convida ali a conectar o texto bíblico, né? Com a vida real do ouvinte, né? Mostrar como a palavra de Deus é relevante para os desafios, né? Para as alegrias, para as angústias do dia a dia, né? Sim. Afinal de contas, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Em Colossenses, a Bíblia fala sobre todas as coisas. E isso inclui a nossa realidade, né? Com todas as suas complexidades. A gente prega a realidade quando a gente mostra como a Bíblia se conecta com a vida real, né? Sem cair em abstrações ou em sermões moralistas, né? Isso. Que não dialogam com as experiências de quem está ouvindo, né? Exatamente. E como que ele sugere que a gente faça essa conexão? Então ele nos dá 4 pistas ali pra gente entender essa realidade, né? Que é Deus, né? A humanidade, a localidade e o eu, né? Legal. E para ilustrar como essas pistas se conectam, ele usa exemplos da Bíblia, né? E de autores como a Simone Weil, né? Que defendia a importância da imaginação, da ficção para a compreensão da vida, né? Nossa, que interessante. Usar a ficção como ferramenta, né, para conectar a realidade do texto bíblico
com a realidade do ouvinte, né? É bem legal. E qual que é a ferramenta prática que ele oferece para a gente aplicar esse conceito? Ele apresenta o contexto da realidade, né? O CFRE, né? Que ele chama, que nada mais é do que um método para a gente analisar o texto bíblico, né? E identificar os diferentes contextos ali presentes, né? Como, por exemplo, as estações do ano, né? As cidades, os personagens, os anjos, os demônios, o trabalho, enfim, né? Sim. Tudo que compõe a narrativa bíblica. É como se a gente estivesse desvendando os bastidores da história, né? Entendendo o cenário, os personagens, né? A trama, para poder extrair mensagem central, né? Sim. E aplicar para a nossa realidade. Exato. E depois de identificar o cerne, né, do texto bíblico, o que ele propõe. Então, ele nos desafia, né, a gente a estabelecer conexões com a realidade do ouvinte, né? Ele usa uma analogia bem interessante, né? Que é a analogia de crianças, né? Numa excursão, segurando uma corda, né? A aplicação próxima, né? Que se relaciona diretamente com o texto, ela precisa estar conectada à aplicação distante que se conecta à vida do ouvinte, né? É como se essa corda, né? Garantisse que a mensagem não se perca no caminho, né? Sim. E chegue ali no coração de quem está ouvindo, né? Que legal. Essa analogia é muito boa, né? É como se a gente estivesse guiando as pessoas por um caminho, né? Mostrando como uma mensagem bíblica ilumina os seus passos, né? E conduz elas a um destino, né? Que vai transformar elas, né? Exato, legal. Então a gente viu até aqui que o primeiro capítulo nos mostrou que a pregação na pós-modernidade exige uma nova postura do pregador, né? Mais autêntica, mais vulnerável, né? Mais disposta a se conectar com as pessoas. Sim. E o segundo capítulo nos desafiou a pregar a realidade, né? Conectando a palavra de Deus com a vida real de quem está ouvindo, né? Por meio da identificação do contexto da realidade, né? Sim. E da construção de pontes entre a aplicação próxima e a aplicação distante, né? Que é isso aí. No próximo bloco a gente vai continuar essa conversa, tá? Combinado. E vamos explorar o conceito de cura substancial, né? Que ele apresenta no terceiro capítulo, né? Então fica com a gente. Beleza. E aí chegamos no terceiro capítulo, né? Isso. Que ele já chega com um conceito bem instigante, né? Que é a cura substancial. Sim. Lembro que eu grifei esse trecho várias vezes durante a leitura. Legal. Afinal, o que ele quer dizer com essa cura substancial? A cura substancial, né, ela aponta para esse poder transformador, né? A graça de Deus, né? Em um mundo que é marcado pela fragilidade, né, e pelo sofrimento, é como se Deus, né, em sua infinita misericórdia, estendesse a mão para nos erguer, né? Sim. E nos guiar, né, rumo à restauração, mesmo em meio às nossas imperfeições, né? E ele usa esse termo substancial, né, para destacar que essa cura ela é real, né? Ela é profunda, mas ao mesmo tempo ela é um processo contínuo, né? Sim. Que se desenvolve ao longo da nossa caminhada com Cristo. Legal. A cura como um processo, né? E não como um evento mágico e instantâneo, né? Isso, exatamente. Essa perspectiva nos liberta da pressão de ter que ser perfeitos o tempo todo, né? E nos convida a abraçar a jornada da fé, né? Com paciência e esperança. Isso. E onde essa cura se manifesta na prática? O Eswine, ele mostra, né, que a cura substancial, ela permeia as 4 esferas da realidade, que é Deus, a humanidade, a localidade e o eu, né? Uma cura que nos reconcilia com Deus, né, que restaura a nossa humanidade, que transforma o nosso contexto e que nos liberta das feridas do passado, né? Legal. E ele se baseia nas ideias do Francis Schaeffer, né? Sim. Que foi um pensador cristão que descreveu essa cura como real, porém imperfeita, né? Para destacar que ainda vivemos num mundo caído, mas a graça de Deus já está operando em nós, nos conduzindo rumo à plenitude. Que legal, que bela maneira de integrar a teologia com a experiência humana, né? E aí, para que essa cura se torne mais tangível, ele nos convida a mergulhar na compreensão da condição humana, né? Isso. Explorando conceitos como finitude, queda e hesitação, né? Sim. Eu lembro que esses conceitos me fizeram refletir bastante sobre a minha própria fragilidade e a necessidade da graça de Deus na minha vida, né? Larga o pessoal de explicar melhor cada um deles pra gente. Claro.
A finitude, né? Ela se refere à nossa limitação, né? Como criaturas, né? Somos seres finitos, né? Limitados em nosso conhecimento, em nosso poder, na nossa capacidade de amar, né? O Wes Wine, ele usa a cegueira espiritual, né? Como exemplo dessa finitude, né? Mostrando como, muitas vezes, a gente não consegue enxergar a realidade com clareza, né? Sim. Por causa dos nossos preconceitos, dos nossos medos, do nosso egoísmo, né? É como se a gente estivesse tateando num labirinto, né? Buscando a saída, mas tropeçando nos nossos próprios limites, né? A finitude nos coloca diante da nossa necessidade de Deus, né? Sim. Nos guia com a sua luz, né? E nos sustenta com a sua graça, né? E a queda, como ele descreve a queda? A queda, né? Se refere à nossa natureza pecaminosa, né? Que nos separa de Deus e nos leva a trilhar caminhos tortuosos, né? Ele destaca ali, né, a dureza espiritual, a tentação exterior e os desejos conflitantes, né, como expressões dessa queda, né? A dureza espiritual nos torna insensíveis, né, à voz de Deus, à dor do próximo, né? A tentação exterior nos seduz com falsas promessas, né, de felicidade, de realização. Sim. E os desejos conflitantes, né, nos aprisionam no ciclo vicioso, né, de busca por prazeres efêmeros. É como se a queda tivesse nos lançado num mar revolto, né? Onde a gente é constantemente açoitado pelas ondas do pecado, né? E da culpa, né? Mas o Wes Wine não nos deixa à deriva, né? Ele aponta para a âncora da salvação em Cristo, né? Que nos resgata do naufrágio e nos conduz a um porto seguro, né? Exatamente. E hesitação, né? Qual o papel dela nesse drama da redenção? A hesitação, né? Ela se refere à nossa dificuldade, né? Em confiar em Deus, né? Em obedecer à sua vontade, né? Mesmo quando a gente reconhece a verdade do Evangelho, né? É como se, mesmo diante da luz da salvação, né? A gente ainda hesitasse em dar o passo de fé, né? Sim. Por causa das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas inseguranças, né? A hesitação é como uma sombra que nos acompanha, né? Nos sussurrando dúvidas, né? E nos paralisando diante dos desafios da fé, né? Exato. Mas a graça de Deus é maior que a nossa hesitação, né? Sim. E o Espírito Santo nos impulsiona a seguir em frente, né? Isso. Mesmo quando a gente tropeça nas nossas fraquezas, né? Qual a importância desses conceitos, né, para a pregação? Como eles podem nos ajudar a comunicar o evangelho de forma mais eficaz? Bom, compreender a finitude, a queda, a hesitação, né, nos torna pregadores, né, mais sensíveis, né, mais compassivos, né. Sim. Quando a gente reconhece a nossa própria fragilidade, né, a gente consegue se aproximar do outro com mais empatia, né, mais humildade, né. E quando a gente prega com essa sensibilidade, né, a mensagem do evangelho ela se torna mais acolhedora, né, mais transformadora, né. Afinal de contas, as pessoas, né, elas não precisam de sermões moralistas que as condenem, né? Elas precisam de uma mensagem de esperança, de restauração, né, que as liberte. O Wes Wine, ele nos convida a pregar com o coração de um pastor, né? Que cuida, né? Se acolhe, que restaura, né? E para que essa pregação seja ainda mais poderosa, né, ele apresenta no 4º capítulo a arte da narrativa. Sim. Né? Conta um pouco pra gente sobre essa abordagem, né? Como ela pode enriquecer a comunicação do evangelho. A narrativa, né, ela é uma ferramenta muito poderosa, né, para conectar o ouvinte com a mensagem, né? Pois ela apela para a imaginação, né, para as emoções, para a memória, né? Quando a gente ouve uma história, a gente é transportado para dentro daquele universo, né? A gente se identifica com os personagens, né? Vivencia as suas experiências, né? Então, o Wes Wine nos convida a explorar esse potencial da narrativa na pregação, né? Utilizando o poder do storytelling, né? Para comunicar verdades bíblicas, né? De uma forma envolvente, inspiradora, né? É como se a gente estivesse tecendo uma tapeçaria, né? De palavras, cores, emoções, né? Convidando o ouvinte a contemplar a beleza e a profundidade, né? Da mensagem bíblica. Exatamente. E como ele nos guia nesse processo de criação narrativa? Ele dá algum passo a passo pra gente. Sim, ele nos guia por um processo, né, que envolve a identificação da ideia principal da história, né, a compreensão da condição humana dos personagens, né, a estruturação da narrativa nos seus elementos básicos, né, introdução, conflito, clímax e resolução, né, e a conexão da história com a vida do ouvinte, né. Ele lembra, né, que não basta só contar uma boa história, né? É preciso mostrar como ela se aplica à nossa realidade, né? Responder a pergunta:
o que essa história significa para nós hoje? É como se a gente estivesse construindo pontes entre o passado e o presente, né? Só mostrando como as histórias bíblicas ainda falam no nosso coração, né? Uhum. E nos desafiam a viver de uma forma mais plena e significativa, né? Sim, sim. E aí, para exemplificar esse processo, ele apresenta a narrativa da ressurreição, em Lucas 24, né? Sim. Mostrando como essa história, né, que é tão central para a fé cristã, né, pode ser pregada de uma forma que toque o coração, né, do ouvinte contemporâneo. Mas antes da gente mergulhar nesse exemplo, eu vou recapitular o que a gente aprendeu até aqui. No terceiro capítulo, a gente explorou o conceito de cura substancial, né? Que nos revela o poder transformador da graça de Deus em todas as áreas da nossa vida. Vimos como a compreensão da finitude, da queda e da hesitação, né, nos torna pregadores mais sensíveis e compassivos, né? E agora, no quarto capítulo, a gente foi apresentado a arte da narrativa, né? Sim. Que nos convida a usar o poder das histórias para conectar o ouvinte com a mensagem do Evangelho de uma forma mais profunda, né? Mais memorável. Exatamente. Vamos prosseguir, então, desvendando os mistérios da narrativa da ressurreição. Vamos lá. A narrativa da ressurreição, né, como você mencionou, é o ponto central da fé cristã, né? O Wes Wine, ele mostra como essa história pode ser pregada de forma a despertar a esperança, a fé e o amor no coração do ouvinte, né? Ele nos convida ali a analisar os detalhes da narrativa, né, a observar as reações dos personagens, a sentir a atmosfera do momento e a extrair as lições atemporais que essa história nos ensina. É como se a gente estivesse entrando no túmulo vazio com as mulheres, né, sentindo o impacto da ausência do corpo de Jesus e sendo tomados pela alegria da ressurreição, né? Isso. Que elementos o Wes Wine destaca nessa narrativa? O que ele nos ensina sobre a arte de pregar a ressurreição? Ele mostra como a narrativa da ressurreição ela é rica em detalhes que revelam a transformação que Cristo opera em nossas vidas, né? A pedra removida do túmulo, por exemplo, simboliza a vitória sobre a morte e o pecado, né? O anjo que anuncia a ressurreição, ele representa a mensagem da esperança da nova vida, né? As mulheres que correm para anunciar a notícia aos discípulos, né, nos ensinam sobre a importância do testemunho e da proclamação do evangelho, né? E o próprio Jesus ressurreto, que aparece aos discípulos, né, e os envia em missão, né, mostra que a morte não tem a última palavra e que a vida eterna é uma realidade presente, né? Que bela maneira de desvendar os mistérios da narrativa da ressurreição, né? O Sweeney nos convida a pregar essa história com paixão, com convicção e com a certeza de que a ressurreição de Cristo é a pedra angular da nossa fé, né? E a fonte da nossa esperança. Mas a jornada da pregação não termina aqui, né? No próximo capítulo, o Wes Wine nos leva para um terreno desafiador, pregar os mandamentos de Deus, né? Como conciliar a exigência divina com a luta humana pela obediência, como pregar os mandamentos sem cair no legalismo ou no moralismo. É um desafio, sem dúvida, né? O Wes Wine, ele reconhece essa tensão, né? E ele nos apresenta duas abordagens para a gente pregar os mandamentos. A nostálgica e a inventiva, né? Cada uma com seus pontos fortes e fracos. E você pode explicar melhor essas duas abordagens para a gente? Quais as suas características e como que a gente pode usar elas na prática da pregação? Claro. A abordagem nostálgica, ela se ancora na tradição, né, na autoridade do passado e na sabedoria acumulada ao longo da história da igreja, né? É uma abordagem que valoriza a herança dos nossos pais na fé, né, e busca transmitir os ensinamentos bíblicos de forma fiel e reverente, né? Os seus pontos fortes, né, são a solidez doutrinária, a ênfase na ortodoxia e a conexão com a história do cristianismo, né? Já os seus pontos fracos, né, são o risco de se tornar rígida, legalista e distante da realidade do ouvinte contemporâneo. Compreendo. É como se a abordagem nostálgica nos transportasse para um jardim antigo, né? Com suas flores perfumadas e seus caminhos bem definidos, né? É um lugar de beleza, de tradição, mas se pode se tornar um pouco claustrofóbico para quem busca novas paisagens, né? Novos horizontes. E a abordagem inventiva, como que ela se diferencia da nostálgica? A abordagem inventiva, né, ela busca novas formas de comunicar os mandamentos, né? Utilizando linguagens, recursos e métodos que dialoguem com a cultura contemporânea, né? É uma abordagem que valoriza a criatividade, a inovação e a contextualização, né? Os seus pontos fortes são a capacidade de conectar com o público, né? A utilização de linguagens e recursos atrativos, né? E a busca por uma comunicação relevante e transformadora, né? Já os seus pontos fracos são o risco de se tornar superficial, pragmática e distante da essência do evangelho. Faz sentido. A abordagem inventiva é como um jardim moderno, né? Com suas cores vibrantes, suas formas geométricas e seus espaços abertos, né? Isso. É um lugar de criatividade, de liberdade, mas que pode se tornar um pouco superficial para quem busca profundidade e enraizamento, né?
Qual que é a abordagem ideal para pregar os mandamentos? Existe uma fórmula mágica? Bom, o Eswine, ele mostra que não existe uma fórmula pronta, né? Cada pregador precisa encontrar a sua própria voz, né? O seu próprio estilo, né? Levando em consideração o contexto público e a mensagem que ele deseja comunicar, né? O importante é buscar o equilíbrio entre a tradição e a inovação, a fidelidade bíblica e a relevância cultural, a profundidade teológica e a acessibilidade da linguagem. É um desafio que exige sabedoria, né? Sim. Discernimento e sensibilidade, né? E para nos ajudar a navegar nesse terreno delicado, né, o Eswine nos apresenta o conceito de vulnerabilidade sacerdotal. O que ele quer dizer com isso? Como que a vulnerabilidade pode enriquecer a pregação dos mandamentos? A vulnerabilidade sacerdotal, né, ela é a capacidade do pregador se mostrar humano, né, de reconhecer as suas próprias lutas e fraquezas na busca pela obediência, né? É a coragem de se despir das máscaras da perfeição e da hipocrisia para se conectar com o ouvinte de forma genuína e transparente, né? O Eswine, ele nos convida a pregar com autenticidade, né? Reconhecendo que nós também somos pecadores em busca da graça, né? E que a nossa pregação não deve ser um dedo acusador, né? Mas uma mão estendida que acolhe, que guia e que restaura. Que lição poderosa, né? Vulnerabilidade quebra as barreiras entre o pregador e o ouvinte, né? Criando um espaço de empatia, de identificação e de acolhimento, né? Isso quando o pregador se mostra humano, a mensagem se torna mais real, Sim, mais acessível, mais transformadora, né? E para ilustrar essa postura, né? O Eswine, ele apresenta o exemplo de Davi. Ele, no Salmo 51, confessa o seu pecado, né, com profunda dor e arrependimento, né, mostrando que a verdadeira força reside na humildade de reconhecer as nossas falhas, né, e na coragem de buscar o perdão de Deus, né? Isso. Mas antes da gente prosseguir, né, vamos fazer uma pausa para recapitular o que a gente aprendeu até aqui. Vamos lá. A gente viu como a arte da narrativa pode enriquecer a pregação, né, nos conectando com as histórias bíblicas de forma mais profunda e memorável. E agora a gente explorou os desafios de pregar os mandamentos de Deus, né, buscando o equilíbrio entre a exigência divina e a luta humana pela obediência. Aprendemos sobre as abordagens nostálgica e inventiva, né, e sobre a importância da vulnerabilidade sacerdotal para comunicar os mandamentos de forma autêntica e transformadora. Eu vou prosseguir, então, desvendando os próximos desafios da pregação na pós-modernidade. No 6º capítulo, o Eswine nos convida a pregar como tradutores, né, levando em conta a diversidade de contextos e públicos que a gente encontra na pós-modernidade, né. O desafio aqui é comunicar o evangelho de forma que faça sentido para diferentes culturas, né, e gerações, sem perder a sua essência e o seu poder. É como se a gente tivesse que aprender a falar a língua do nosso público, né? Utilizando referências, exemplos, ilustrações que sejam compreensíveis e relevantes para a realidade deles, né? Sim. E para nos guiar nessa tarefa complexa, né? O Eswine, ele nos apresenta a metáfora das cidades bíblicas, né? Proposta pelo Dennis Hack. Sim. Eu lembro de ter achado essa metáfora bem interessante. Como que elas aplicam a pregação? Como que as cidades bíblicas podem nos ensinar a pregar para diferentes contextos? O Hack, ele usa as cidades de Jerusalém, Nínive e Babilônia, né? Para representar 3 contextos culturais básicos, o igrejado, sem igreja, e o meio termo, né? Cada cidade, né? Com as suas características, com as suas peculiaridades, né? Nos ajuda a entender os desafios e as oportunidades da pregação nesses diferentes ambientes, né? Vamos nos mergulhar nesses contextos então, né? Vamos. Começando por Jerusalém, o que a gente pode aprender com essa cidade sobre a pregação para o público igrejado? Bom, Jerusalém, né, no Antigo Testamento, ela era o centro da vida religiosa do povo de Deus, né? Era a cidade do templo, dos sacerdotes, dos profetas e das festas sagradas, né? Pregando para um público igrejado, né, que já tem familiaridade com a linguagem bíblica, com os valores cristãos, né, e com a liturgia da igreja. O pregador, ele pode se aprofundar na doutrina, explorar as nuances teológicas, né, e desafiar os ouvintes a um compromisso mais radical com o evangelho, né? Como se a gente estivesse pregando para cidadãos de Jerusalém, né, que conhecem as ruas da cidade, seus costumes, as suas leis, né? A gente pode falar a língua deles, usar as suas referências, né, e convidar-nos a explorar as profundezas da fé cristã, né? E Nínive, qual que é o desafio de pregar para um público sem igreja? Nínive, né, na história de Jonas, era uma cidade pagã, né, que não conhecia o Deus de Israel, né? Pregando para um público sem igreja, que não tem familiaridade com o evangelho, com a Bíblia ou com a linguagem cristã, né? O pregador, ele precisa começar do zero, né? Apresentando os conceitos básicos da fé, né? Utilizando uma linguagem simples, acessível e buscando pontos de contato com a cultura e as experiências do ouvinte, né? É como se a gente estivesse pregando para estrangeiros,
que acabaram de chegar em Nínive, né? A gente precisa ser pacientes, né? Compreensivos, usar uma linguagem que eles possam entender, né? Para que a mensagem do evangelho chegue aos seus corações. E Babilônia, como pregar para um público meio termo. Babilônia, né? No contexto do exílio do povo de Deus, era uma cidade multicultural, né? Onde diferentes povos, religiões e culturas se misturavam, né? Pregando para um público meio termo, né? Que tem algum contato com o cristianismo, né? Mas não está totalmente inserido na cultura da igreja. O pregador ele precisa encontrar um equilíbrio entre a profundidade teológica e a relevância cultural, né? Utilizando uma linguagem que seja ao mesmo tempo clara, precisa e desafiadora, né? É como se a gente estivesse pregando para imigrantes que estão se adaptando à vida em Babilônia, né? Aprendendo a língua, os costumes, as leis da cidade, né? Mas que ainda guardam a sua própria cultura e a sua identidade, né? Isso. E qual que é a principal lição que o Sweeney nos deixa sobre a pregação para diferentes contextos? Existe uma fórmula mágica para alcançar todos os públicos? Olha, não existe uma fórmula mágica, né? Mas o Sweeney, ele nos convida a sermos pregadores tradutores, né? Capazes de comunicar a mensagem do evangelho de forma relevante para cada contexto e público, né? O segredo é conhecer o nosso público, né? Entender a sua cultura, as suas necessidades, as suas expectativas, os seus anseios. É como se a gente estivesse aprendendo a falar diferentes dialetos do evangelho, né? Para que a mensagem chegue a todos os corações. Isso. E para que essa tradução seja eficaz, né, o Sweeney, ele nos lembra da importância de reconhecer a universalidade da experiência humana, né? Sim. Todos nós, né, independentemente da nossa cultura, da nossa religião, da nossa classe social, a gente enfrenta alegrias, tristezas, perdas, desafios, né? Sim, exatamente. A sabedoria de Eclesiastes, né, que o Sweeney cita nesse capítulo, nos mostra que, apesar das mudanças culturais, né, as questões essenciais da vida, elas permanecem as mesmas, né? Então, o pregador ele precisa se conectar com essa experiência humana universal, né? Sim. Para que a mensagem do evangelho faça sentido, né? Toque o coração e transforme a vida do ouvinte. Que lição inspiradora. A pregação contextualizada não é sobre adaptar o evangelho à cultura, né? Mas sobre conectar a mensagem eterna do evangelho com as realidades específicas de cada cultura, né? E geração, né? Sim. Tornando a palavra de Deus relevante para todos, né? É isso aí. No 7º capítulo, o Sweeney nos convida a explorar a força da voz profética na pregação, né? O que ele quer dizer com isso? A voz profética na pregação, né, ela não é sobre gritar, né, condenar ou profetizar o futuro, né, mas sobre proclamar a verdade de Deus com coragem, com convicção e com compaixão, né. É sobre desafiar o status quo, denunciar a injustiça, confrontar o pecado, né, e anunciar a esperança do reino de Deus. Sim, eu lembro que ele nos alerta sobre os perigos da caricatura na pregação profética, né? O que ele quer dizer com isso? Como evitar cair nessa armadilha? A caricatura, como o nome já diz, né, ela é uma representação distorcida da realidade, né? Na pregação profética, a caricatura ela se manifesta quando o pregador ele exagera em um aspecto da mensagem, né? Perdendo de vista a totalidade da palavra de Deus, né? Por exemplo, focar apenas na ira de Deus, né? Sem falar do seu amor, da sua misericórdia, né? Ou denunciar o pecado de forma generalizada, sem oferecer o caminho do arrependimento, da restauração, né? É como se o pregador estivesse usando um megafone para gritar a mensagem, né, em vez de usar um microfone para dialogar com o ouvinte, né? O resultado é uma pregação barulhenta, né? Agressiva e que afasta mais do que aproxima, né? E como encontrar o equilíbrio, né, entre a firmeza da denúncia e a compaixão do evangelho. O Sweeney, ele nos convida ali a aprender com Jesus, né? Que foi o mestre da pregação profética, né? Sim. Jesus, ele confrontou o pecado com firmeza, né? Mas sempre com o objetivo de restaurar, né? E de redimir, né? Ele denunciou a hipocrisia dos fariseus, né? Sim. Mas também ofereceu perdão à mulher adúltera, né? Ele anunciou o juízo de Deus, né? Mas também morreu na cruz para nos salvar da condenação, né? Que modelo inspirador. Jesus nos ensina que a pregação profética não é sobre apontar o dedo para os outros, né? Mas sobre estender a mão para acolher, para perdoar e para restaurar, né? Exatamente. E no 8º capítulo, o Sweeney nos apresenta a dimensão sacerdotal da pregação, né? Que complementa a dimensão profética, né? O que ele quer dizer com isso? A pregação sacerdotal, né, ela se inspira no modelo dos sacerdotes escribas, né, do Antigo Testamento, né, que se dedicavam ali a ensinar, orientar, cuidar e interceder pelo povo de Deus, né. É uma pregação que nutre a fé, que fortalece a comunidade, né, consola os aflitos, instrui os ignorantes, né,
e equipa os cristãos para viverem de acordo com a vontade de Deus. É como se o pregador fosse um pastor que cuida do seu rebanho, né, alimentando com a palavra de Deus, protegendo os perigos, curando as suas feridas e guiando por passos verdejantes, né? Isso. E que elementos o Swain destaca nessa pregação sacerdotal? Ele nos convida a dar ênfase à doutrina, né? À formação espiritual, ao encorajamento, ao consolo, né? À exortação, à edificação da comunidade, né? Ele mostra como a pregação sacerdotal pode fortalecer a fé dos cristãos, né? Ajudá-los a crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? E equipá-los para viverem vidas santas e frutíferas. É uma pregação que aquece o coração, né? Que ilumina a mente, né? E nos impulsa a viver o evangelho de forma prática e transformadora, né? E para ilustrar a importância da instrução doutrinária, né, o Swain analisa as declarações de fé presentes no Novo Testamento, né? Como, por exemplo, o Credo Apostólico, mostrando como elas resumem as verdades fundamentais do cristianismo e servem como um guia para a vida e a prática da fé, né? Exatamente. As declarações de fé, né, elas nos ajudam a ter clareza sobre o que cremos, né, a defender a fé cristã diante dos ataques do mundo, né, e a transmitir essa herança da fé para as próximas gerações. Né? Mas o Swain, ele também nos alerta sobre os perigos, né, da caricatura na pregação sacerdotal, né, como o legalismo, a ênfase excessiva em regras e a negligência do relacionamento com Deus. Né? É como se o pregador se transformasse num fiscal da lei, né? Mais preocupado em cobrar o cumprimento das regras do que em cuidar do coração das pessoas, né? O resultado é uma pregação fria, legalista, né, que sufoca a liberdade do evangelho. E como evitar cair nessa armadilha? O Swain, ele nos convida a pregar com o coração de um pai amoroso, né? Que corrige com firmeza, né? Mas também acolhe com ternura, né? É preciso equilibrar a instrução com a graça, né? A disciplina com o amor, a exigência com a compaixão, né? Afinal de contas, o objetivo da pregação sacerdotal é formar discípulos maduros, né? E equipados para servir a Deus com alegria e liberdade. Desafio inspirador. E no capítulo, o Swain nos convida a pregar com os olhos da sabedoria, né? Sim. Observando, refletindo e discernindo a cultura ao nosso redor. A sabedoria bíblica, né? Ela não se limita ao conhecimento intelectual, né? Mas ela envolve essa capacidade da gente observar a realidade, né? Sim. Refletir sobre ela à luz da palavra de Deus, né? Tomar decisões sábias e justas, né? E como que essa sabedoria se manifesta na pregação? Como que a gente pode usar os olhos da sabedoria para comunicar o evangelho de forma mais eficaz? O pregador sábio, né? Ele observa a cultura, né, identifica as suas tendências, né, analisa os seus ídolos, as suas dores, as suas buscas, né, os seus anseios, né? Ele busca entender como a cultura molda a forma como as pessoas pensam, como elas sentem e agem, né? Para poder comunicar o evangelho de forma relevante, né? Transformadora. Sim, o Swain, ele mostra como a pregação Sapiábia conecta o texto bíblico, né, com as questões, né, e desafios do mundo contemporâneo, né, oferecendo orientação, esperança, direção para a vida, né. Exatamente. Eu lembro que ele usa o exemplo do livro de Jó, né, para ilustrar os perigos da pregação simplista, né. A história de Jó nos confronta com a complexidade do sofrimento humano, né. Ele nos ensina que nem sempre a gente tem todas as respostas, né. A sabedoria se manifesta na humildade de reconhecer os nossos limites, né? E na confiança em Deus em meio às adversidades, né? Exatamente. O pregador sábio, ele não oferece respostas fáceis para questões complexas, né? Ele não minimiza a dor do sofrimento, né? Nem tenta explicar o inexplicável, né? Ele se coloca ao lado do sofredor, né? Sim. Oferece compaixão, esperança e a certeza de que Deus está presente, né? Mesmo nos momentos mais difíceis. Que postura libertadora! A sabedoria nos liberta da arrogância de ter que saber tudo, né? E nos convida a caminhar com humildade ao lado daqueles que sofrem, né? Oferecendo a presença consoladora de Deus, né? E o Swain também nos alerta sobre a influência de forças espirituais no mundo, né? Tanto boas quanto más, né? O pregador sábio precisa discernir essas forças, né? E proclamar a verdade de Deus com coragem e discernimento, né? A Bíblia nos revela, né, a realidade do mundo espiritual com a presença de anjos e demônios, né? O pregador sábio, ele não ignora essa realidade, né? Mas ele a leva em consideração na sua pregação, né? Anunciando a vitória de Cristo sobre o mal, né? E o poder do Espírito Santo para nos libertar das trevas, né? Que desafio instigante! E no 10º capítulo, o Swain nos convida a pregar com um coração de tradutor.
né? Buscando comunicar a mensagem do evangelho de forma clara, né, e compreensível para o ouvinte contemporâneo. Ser um pregador tradutor, né, envolve reconhecer os obstáculos da comunicação, né? Como, por exemplo, diferenças culturais, pressuposições teológicas, experiências de vida, linguagem complexa, conceitos abstratos, falta de clareza na comunicação, né? O Eswine, ele apresenta esses obstáculos, né, e nos desafia a superá-los para que a mensagem do evangelho seja compreendida, né, e transformadora, né? Sim, e eu lembro que ele nos convida a usar a fórmula, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, né, para confrontar as falsas interpretações da cultura, né, e apresentar a perspectiva da palavra de Deus, né? Isso. Essa fórmula que Jesus utilizou nos seus sermões, né, ela é poderosa para conectar a mensagem do evangelho com a realidade do ouvinte, né? Desconstruindo preconceitos, né? Desafiando falsas crenças, né? E apresentando a verdade libertadora de Cristo. Que estratégia inspiradora. O Eswine nos convida a sermos pontes, né, entre o mundo da Bíblia e o mundo contemporâneo, né? Traduzindo a mensagem eterna do evangelho para a linguagem, né, e a cultura do nosso tempo, né? No 11º capítulo, o Eswine nos desafia a enfrentar um tema delicado, né? Pregando passagens de guerra em uma era marcada pela violência e pelo terror, né? Em um mundo onde a violência, né, ela se manifesta de forma brutal e constante, né? Pregar sobre as guerras que são relatadas na Bíblia exige muita sensibilidade, né, e discernimento, né? O Eswine, ele nos alerta sobre os perigos da interpretação simplista, né, que espiritualiza as guerras, né, que ignora o contexto histórico, né, ou que minimiza a violência presente nesses textos, né. É como se o pregador estivesse usando a Bíblia para justificar a violência, né, em vez de usá-la para promover a paz e a justiça, né. O Eswine nos convida a contextualizar as guerras dentro da narrativa bíblica, mostrando como elas se conectam com a criação, a queda e a redenção, né, e como elas revelam a justiça e a misericórdia de Deus. Exatamente. As guerras na Bíblia, né, elas não são eventos isolados, né, elas fazem parte do grande drama da redenção da humanidade, né, Deus, em sua justiça, ele julga o pecado, a rebelião, né, mas em sua misericórdia ele oferece a salvação, a restauração, né. O Eswine, ele nos convida a pregar as passagens de guerra com responsabilidade, né? Sim. Com discernimento e com compaixão, né? Mostrando como Deus usa a guerra, né, para realizar os seus propósitos de redenção e justiça, né? O Eswine nos lembra que mesmo em meio à violência e ao caos, né, Deus está no controle, né? E a sua vontade prevalece, né? No 12º capítulo, o Eswine nos convida a afinar os nossos ouvidos para detectar os ruídos da idolatria na cultura contemporânea, né? Idolatria é um tema central na Bíblia, né? Pois ela revela a tendência humana, né, de colocar outras coisas no lugar de Deus, né? O Eswine, ele mostra como a idolatria se manifesta de forma sutil, né? Enganosa na cultura contemporânea, disfarçada de boas causas, né? Valores nobres ou desejos legítimos, né? Sim, eu lembro que ele faz a distinção entre coisas ídolos, né, que são objetos físicos de adoração, e pensamentos ídolos, né? São ideias, valores ou crenças que ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas, né? Os ídolos modernos, né? Eles podem ser sutis e sedutores, né? O consumismo, né? Que nos promete felicidade através da aquisição de bens materiais, né? O sucesso, né? Que nos seduz com essa busca por poder, status e reconhecimento, né? O individualismo, né? Que nos afasta do próximo, né? E nos aprisiona no mundo egocêntrico, né? O Eswine nos convida a questionar os valores da cultura à luz da palavra de Deus, né? A identificar os ídolos que se escondem nos nossos corações, né? E a buscar a verdadeira liberdade em Cristo, né? Que nos liberta da escravidão do pecado e nos conduz à verdadeira adoração, né? É isso aí. No 13º capítulo, o Eswine nos apresenta a ideia de que Satanás também é um pregador, né? O que você achou dessa ideia? Essa ideia, né, ela pode parecer assustadora à primeira vista, né? Mas o Eswine, ele mostra como o diabo, né, ele usa comunicação, né, para distorcer a verdade, para semear a discórdia, para promover o ódio, para incitar a violência, para afastar as pessoas de Deus, né? Sim, o Eswine, ele descreve a homilética satânica como uma forma de comunicação que se baseia na mentira, na calúnia, na fofoca, na acusação e na distorção da palavra de Deus, né? Ele nos alerta sobre os perigos da gente imitar, mesmo que inconscientemente, né, a homilética satânica na nossa pregação, né? Sim. Usando a palavra de Deus para ferir, para condenar, para destruir. A pregação autêntica, né? Ela se baseia, na verdade, no amor e na graça de Deus, né? Ela busca edificar, encorajar, consolar, exortar e transformar vidas, né? Sim.
O S. Wine, ele nos convida ali a examinar a nossa pregação, né? À luz da palavra de Deus, né? Buscando sempre a verdade, a integridade e o amor, né? No 14º capítulo, o Eswine nos leva de volta à fonte da verdadeira pregação, né? Que é o poder do Espírito Santo, né? Sim, a pregação eficaz, né? Ela não depende apenas de técnicas, né? De habilidades humanas ou de eloquência, né? Mas da unção, né? E do poder do Espírito Santo, né? Sem a ação do Espírito, a pregação ela se torna vazia, fria, ineficaz, né? O S-Wine, ele nos convida ali a depender de Deus para a pregação, né? Sim. A buscar a assunção através da oração, né? Das disciplinas espirituais, né? Sim. Da busca constante pela sua presença, né? Sim, ele nos convida a cultivar uma vida de intimidade com Deus, né? Sim. A mergulhar nas Escrituras, a meditar na palavra, né? A buscar a direção do Espírito Santo em cada detalhe da pregação, né? Desde a escolha do texto até a entrega da mensagem. Isso. Né? A pregação ungida pelo Espírito, né? Ela é marcada pela convicção, pela clareza, pela compaixão e pelo poder transformador. O Eswine, ele nos lembra que a pregação não é um monólogo, né? Mas um diálogo entre Deus, o pregador e o ouvinte, né? Host,